Boa tarde a todos, a todas. Um privilégio enorme estar com vocês aqui nesse podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, hoje acompanhado da professora Fraia Freze, da antropologia e da sociologia, com toda uma formação na antropologia social, mas docente hoje da sociologia, o Eduardo Sombini, que é da Folha de São Paulo e que representa aqui uma parte desse nosso convênio entre a FEFELESTE e a Folha, e hoje entrevistando a nossa estrela, a professora Lili Schwartz, que vem exatamente de uma trajetória que imbrica tanto a história quanto a antropologia, mas também a literatura. E é sobre isso que nós gostaríamos de começar o nosso podcast hoje, perguntando para a professora Lília exatamente por que da história, por que desse mundo que se imbrica com a antropologia social e por que nesse enunciado de escolhas vem a discussão da alteridade pela perspectiva da etnia. 4 horas para responder. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Fraia, né, minha orientanda durante tanto tempo, né? Ela está na sociologia, mas quem vai para a antropologia nunca sai, né? Muito obrigada, Eduardo, pela presença, obrigada, Júlio, por esse convite tão simpático, né? Eu não sei exatamente se eu sou uma intérprete do Brasil contemporâneo, mas eu vou me esforçar aqui, então. Bom, eu acredito muito em acaso, né? Quando eu fui escrever o meu memorial, na época da Fraia deve lembrar, na época ainda não é nem da titularidade, da livre docência, que eu fui uma livre docente muito jovem, dos meus 40 e pouquinhos anos, eu lembro que eu começava dizendo que era preciso uma boa dose de sinceridade e de humildade para reconhecer que as coisas só são assim porque elas ocorreram dessa maneira, né? Então, se eu disser aqui que eu planejei que eu ia fazer esse percurso entre a história, a antropologia e a literatura, eu estaria aqui cometendo uma. Vocês poderiam me acusar de pouca ética, pouca idoneidade, o que for. Para começar com a minha entrada no vestibular, eu sempre conto isso, mas é a verdade. Quando, na minha época, podem já avaliar aqui o meu marcador social de geração, nós ainda preenchíamos, acho que foi o último ano, à mão, né, para prestar aqui para a USP, e eu pensei que tinha colocado como primeira opção ciências sociais. E fui muito bem, até eu lembro que foi muito comentado que imagina uma aluna de humanas que gabaritou em matemática, teve até uma entrevista assim, e na época a gente podia reoptar, porque eu estranhei que eu entrei na história. Então eu fui para o funcionário, ainda era aqui mesmo, e falei: olha, eu peguei a minha segunda opção em história e eu queria saber se eu posso tentar reoptar para a minha primeira opção, que é ciências sociais. Ao que o funcionário simpático respondeu: não, você pegou a sua primeira opção. Ou seja, na hora de preencher, ao invés a dúvida acho que era tamanha, ao invés de colocar ciências sociais, eu coloquei história. E o que foi muito interessante é que eu lembro na época que ele me disse: não, mas você fica aqui, depois você pode, mais à frente, no seu primeiro ano, você tenta ir para ciências sociais. Eu entrei na história, adorei história, fiz história na graduação, e aprendi muito com professores que marcaram muito a minha formação, como o Fernando Novaes, né, com quem eu trabalhei depois no História da Vida Privada, poderia citar muitos, mas cito o Fernando. E, na hora de fazer o mestrado, eu conheci o professor Eduardo Brandão, da Antropologia da Unicamp. E eu queria, porque eu já tinha feito a livre docência, desculpe, tinha tido uma bolsa na graduação, né, estudando os escravos em Ilhabela, então Vila Bela. E eu contei a ele que eu queria muito estudar não só a questão pragmática do uso dos escravizados, mas como eu estava muito preocupada com o tema das fugas de escravos e, sobretudo, a maneira como os jornais paulistanos retratavam essas fugas e por que é que os senhores faziam questão de dizer coisas do tipo: ele era muito amado, muito respeitado, mas fugiu trajando não sei o que. Eu falava, gente, então aí o Brandão me falou: você quer estudar dimensão simbólica, então venha para a antropologia. Então, o que eu fiz? Eu prestei antropologia na Unicamp,
Entrei sem ter a mais mínima noção do que era antropologia, confesso, lógico, da minha humildade. Não conhecia ninguém também. Eu quase entrei no departamento, na sala do departamento de história, mais uma vez. Gostei muito de fazer antropologia na Unicamp. Na época eu entrei com a Manuela Carneiro da Cunha, que foi para a África, e eu acabei sendo orientada pelo Arantes, na Unicamp, e depois pela Manuela aqui no doutorado. Então, a vida dá essas voltas, né? E eu passei a atuar nessas duas áreas. Eu sempre fui uma espécie de terceira margem, Júlio. Entre antropólogos, a Fraia sabe muito bem disso, uma historiadora, então as pessoas sempre, ela sempre vai voltar séculos atrás, isso não... E entre os historiadores, um antropólogo. E basicamente o que a gente pode conversar mais, que Fraia pode me ajudar muito aí, né? Porque ela também trabalha nessa área de fronteira, foi pensar bastante nessas questões de que, se grosso modo a história trabalha com a mudança, com o que se altera, a antropologia aprende muito o que reitera, o que fica, o que volta. Então, nas minhas pesquisas, eu quero crer que eu sempre procurei lidar com essas dimensões sincrônicas e anacrônicas cruzadas, né? E, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito atenta aos documentos, à lógica do arquivo, aos problemas do arquivo, aos aspectos coloniais do nosso arquivo, mas sempre indagando os arquivos a partir de perguntas que me vinham da antropologia. A eficácia simbólica, a questão das imagens, a questão das palavras, a questão das expressões. Então, eu sempre oscilei entre essas duas áreas, tanto que eu criei um grupo, né? A Fraia conhece bem o Etno História, que é mais um grupo de pessoas um pouco desgarradas, né? Que estão nessa fronteira, como diz o Robert Darnton, que é uma fronteira muito produtiva também, né? Porque muitas vezes muita coisa ocorre na fronteira, né? Nessas fronteiras disciplinares, nessas fronteiras conceituais, né? E a literatura, foi porque Fraia também me acompanhou durante anos aqui. Eu dei um curso chamado História do Pensamento, Uma história da antropologia brasileira. E que eu fazia oscilar sempre. Não eram exatamente antropólogos, mas pensadores sociais com literatos. Então, a gente discutia, por exemplo, só para dar um exemplo, Nina Rodrigues, lembra? E Machado de Assis, o alienista. Então, a literatura sempre foi. Eu não sei dormir sem ler romance, por exemplo. Então, eu sempre fui uma aficionada por literatura, mas isso não fazia de mim uma crítica, nada disso. E eu sempre fui aficionada por Lima Barreto. Lima Barreto era o autor negro que comparecia nesse curso com os seus diários. E sempre fui leitora de Lima Barreto, tinha Lima Barreto do meu lado, o meu marido, o companheiro Luiz Schwartz também tem uma predileção por Lima Barreto, e eu pesquisava Lima Barreto há muito tempo, quando eu entrei num temático junto com o Sérgio Miceli, a Maria Arminda, Heloísa Pontes, o Luiz Jackson, esse grupo todo, e eu propus, não ia tratar disso, mas falei, quer saber, eu quero estudar Lima Barreto agora. E aí eu já sempre fui uma pessoa ligada à ideia de biografia, podemos falar com isso com mais calma, se vocês quiserem, voltamos. E eu, muito devota do Francisco de Assis Machado, não, o grande biógrafo de Lima Barreto, né? Eu queria muito reler Lima Barreto a partir das questões do meu tempo, que eram as questões de raça, as questões de gênero, as questões de sexo e as questões de região e de geração. Então, lendo muito a competentíssima bibliografia sobre Lima Barreto, eu pensei, eu posso avançar. Eu posso avançar a partir de temas que me vêm da antropologia, justamente, e usando todo um instrumental e uma metodologia que eu aprendi com a história. Quer dizer, como é que você lida com os documentos, como é que você relê os documentos, como você intersecciona os documentos. Né? Um ensinamento muito do professor Sérgio Buarque de Holanda, também aqui da Universidade de São Paulo. Então, para não parecer que eu estou entregando uma história com cereja de bolo, laço, né? Eu acho que na trajetória da gente há muito acaso, que depois a gente dá um jeito de conferir alguma linearidade, né? Mas cada vez mais, quanto tempo passa, eu vejo que não, que foram
os temas que foram se inscrevendo em mim, foram se apresentando a mim, né? Não sei se eu respondi. Lili, eu ia um pouco, foi legal você ter dado esse panorama, porque aí eu gostaria de um pouco de te questionar sobre o papel da imagem nisso, né? Porque um pouco porque você tem uma trajetória também que vai se firmando, né? Lá que aparece, né? Inclusive no livro sobre o Dom Pedro, com todo vigor, né? Mas na verdade isso já veio antes esse interesse pela imagem, né? E aí depois o link da imagem para pensar política, que aliás a gente pode até usar isso como um gancho para pensar a tua atuação nas redes sociais hoje, né? Em que você é uma analista muito engajada da imagética atual, né? Em particular na extrema-direita, mas não só. Então eu gostaria um pouco que você falasse, se possível, um pouco da gente, como veio essa coisa da imagem, como que ela apareceu e como você foi entrando nesse assunto, que referências foram te alimentando, te instigando para avançar nisso aí. Bom, eu também tenho um curso chamado Lendo Imagens, né? Que foi um curso que foi se decolonizando com o tempo. Era um curso muito marcado só por uma bibliografia muito europeia, Panofsky, Gramsci, Haza, enfim. E só para fazer uma correção, eu me referi ao Francisco de Assis Barbosa, o Chico de Assis Barbosa, o grande biógrafo de Lima Barreto, né? E esse foi um programa de leitura que a mim encanta muito, porque eu penso, e Fraia sabe disso, porque ela também sabe ler imagem muito bem, que nós, cientistas humanos, eu considero que a intelectualidade brasileira é muito sofisticada na leitura de documentos escritos, mas nós não somos tão sofisticados na leitura de documentos visuais. Ou seja, temos uma visão bastante conservadora, eu arriscaria dizer, no que se refere às imagens. Muitas vezes, eu que sou um rato de banca, né? Café de banca, eu diria, né? Depois eu recebi do CNPq há um tempo um comunicado que eu tinha participado de mais de 500 bancas. Eu falei, isso aqui é um elogio ou é uma crítica, né? Enfim, então nessa minha vida de banca, eu tenho notado esse uso tão diminuto da imagem, né? Não poucas vezes as pessoas colocam as imagens numa parte que elas chamam de anexo. O que é que você está dizendo e não está dizendo ao colocar as imagens no anexo? Você está dizendo, com certeza, que os documentos fundamentais são os que constam do corpo da tese. E que os documentos acessórios, que você pode ler por sua conta e risco, são os documentos que estão naquele anexo. Isso quando imagens não entram nas teses, não são só as teses, a gente pode falar dos livros também, aparecem sem a dimensão, sem o arquivo, sem a data, sem a autoria. Ou seja, local também. Local. Nós nunca faríamos isso, Fraia, com um documento escrito, que a gente faz o maior escrutínio sobre ele, e está certo fazer. E nós não fazemos isso com as imagens. Então, eu sempre tive, você lembra, a minha tese de doutorado continha uma exposição. O doutorado era o espetáculo das raças, e eu fiz uma exposição sobre os cientistas, que eu chamava de os bigodudos, não é? E as suas instituições. Eu lembro que a banca reagiu, disse que não, que uma tese não continha uma exposição, que eles iam ver depois. A gente tem que também ir empurrando os limites da disciplina. Como a Fraia citou, o Barbas do Imperador, que foi a minha tese de livre docência, originalmente eram 1.200 imagens. Eu tive uma bolsa da FAPESP para poder percorrer toda a produção imagética de Dom Pedro II, porque o suposto da tese era justamente que boa parte da eficácia e da popularidade de Pedro II, que teve esse reinado tão longevo e tão popular, vinha do uso das imagens. E, de fato, a produção imagética, ele era muito bom de marketing político. Quer dizer, o material que eu encontrei, que agora eu doei todo, né, para o Museu Imperial, e é um material, a Fraia acompanhou, fantástico, né? Inacreditável, e que me ajudou a pensar justamente na eficácia simbólica do poder político, né? Como essa é uma questão fundamental. Ao mesmo tempo, bom, a minha titularidade foi em torno de um pintor. Foi o livro sobre o Toné,
que se chama O Sol do Brasil, e que eu fui fazer o meu pós-doutorado em Oxford justamente para estudar arte acadêmica, porque eu acho que a gente não bate em território vizinho sem estudar o que são os instrumentos, né, da história da arte, sobretudo de uma pintura acadêmica como o Toné. E nesse meio tempo também, nessa vida de acasos, foi quando a Fraia não citou, mas eu queria também dizer que foi nesse meio tempo que eu fiz esse salto para a curadoria também, porque a Adriana, a grande madrinha foi a Adriana Varejão, que de fato me encontrou num avião, e falou: olha, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero que você escreva um livro comigo. Eu pensei, você está me confundindo, porque eu sabia quem era a Adriana Varejão. E foi quando eu escrevi Pérola Imperfeita, né, as histórias de Adriana Varejão. Adriana Varejão, que me apresentou ao Adriano Pedrosa. Nós fizemos histórias mestiças, eu esqueci de falar de alteridade, mas vou falar agora, Júlio, que era uma exposição muito antropológica, né, que foi uma exposição que deu muita polêmica, muito debate no Instituto Tomei Otaki. Foi quando o Adriano Pedrosa vai para o MASP e me chama para o MASP para começar com ele esse projeto que nós chamamos Histórias, que nós fizemos com outros curadores juntos, mas foram primeiro a história da loucura, depois as histórias da infância, as histórias da sexualidade, as histórias afroatlânticas, as histórias das mulheres, e assim vamos, né? E aí esse mundo foi se abrindo para mim, né? Um mundo da imagem, né? Eu parto muito da ideia de que imagem vem de magia, que nós vivemos numa civilização das imagens, nesse meio tempo, e sobretudo por conta do Histórias Afroatlânticas, que contou com uma curadoria muito importante do Hélio Menezes, que era até pouco tempo também, é aluno meu, mas era diretor do Museu Afro Brasil, e foi injustamente retirado do museu, gostaria de dizer, mas eu entrei muito nesse mundo das artes contemporâneas e, sobretudo, das artes contemporâneas negras, que são uma questão, indígenas, que são questões fundamentais para mim. E, ao mesmo tempo que eu fazia isso, a titularidade dá muita liberdade para a gente, né? Então foi o momento que eu falei, agora eu vou. Sempre fui uma pessoa de museus, né? Sempre fui uma pessoa do mundo das artes, né? Quer dizer, não era novidade para mim. E o último livro que eu escrevi, que se chama Imagens da Branquitude, a presença da ausência, que me deu alegria no momento em que nós conversamos, ele está entre os 5 finalistas do Jabuti Acadêmico, uma honra, né? E é um livro que é o resultado de uma política de vida, Fraia, né? Quer dizer, eu não faria esse livro se eu não tivesse dado tantos anos de aula aqui na USP em Princeton, nesse curso chamado Lendo Imagens. E eu tomo isso quase, aqui na universidade, depois vou falar das redes, quase como uma política, quase como uma missão. As pessoas me colocam na banca já com medo. Ai, não, deixa eu cuidar dessa imagem aqui que ela vai falar. É quase uma patrulha mesmo em relação às imagens, né? Em relação à seriedade das imagens. Nós vivemos, Júlio, no mundo das imagens, e as imagens jogam o tempo todo com a alteridade, com a conformação desses imaginários sobre nós, sobre os outros. E as imagens são tremendamente políticas, como a Fraia já destacou. Eu não era uma pessoa das redes, nem sabia como se fazia isso. Quem me colocou nas redes foi Adriano Pedrosa, por causa do museu, que ele falou, você precisa ter um Instagram. Se vocês forem ao meu Instagram, no começo era um Instagram só com as minhas fotografias, porque eu também sou uma fotógrafa totalmente amadora, mas sou só com as telas que eu sigo. E depois, com o avanço da extrema-direita e com o uso que a extrema-direita faz das imagens, um uso cotidiano de manipulação de imagens, né, com vistas a resultados políticos, eu entrei nas redes sociais e com o mesmo nome, né? Toda vez que eu anuncio um post lá, lendo imagens, o pessoal já se oriça toda, porque é uma tentativa de fazer as pessoas terem um letramento imagético, que falta muito no país, né? As redes sociais foram um acaso também. Eu comecei
a colocar por conta da questão das imagens. E uma vez eu dei uma palestra junto com o ex-ministro Jair Bolsonaro, atual senador, um ministro astronauta, não preciso falar o nome dele, não me importa também, e eu resolvi escrever uma coisa sobre o ministro astronauta, e dizendo, porque nessa conferência junto ele chorava no ponto certo, ele se emocionava, ele era pura imagem. Pura performance. E eu escrevi sobre imagem e performance. E nunca tive tantas respostas, inclusive na minha ignorância nas redes sociais, eu não entendia por que as pessoas me escreviam com letras caps lock, recebia muitos ossos, muitas caveiras, enfim, não entendia, não sabia nem muito bem como se via isso. Eu falei, quer saber? Já que eles estão me provocando, aí eu falei de cada um dos ministros do nosso ex-presidente, que eu também não vou dizer o nome. E aí comecei. Aí comecei nessa militância e durante todo o governo do nosso ex-presidente, né? E sempre buscando qualificar as redes. Né? E eu aprendi muito, Fraia, também, porque se há muito ódio nas redes, há também muita horizontalidade, né? Há as pessoas te respondem na cara dura, escreveu errado aqui, não sei o quê. Recebe esse Você lê os comentários, você é uma pessoa que lê comentários. No começo eu lia, agora é impossível ler. Agora eu tenho, salvo engano, não sei quantos, mas acho que uns 580 e muitos mil, são muitos comentários, eu não consigo mais, né? Mas eu leio um ou outro, eu tenho um grupo que, quando eu faço algum erro, eles corrigem. Então, uma vez, por exemplo, eu escrevi, porque o Mário Covas teria dito não sei o que, eles falam, professora, não seria Bruno, mas fazem com muita educação. Então, eu leio essa comissão de frente para ver se eu não cometi uma grande sandice, e continuo. Não sei até quando eu vou continuar, pelo jeito vou ter que continuar mais um pouquinho. Eu acho. Bastante provável. Lília, eu queria dar um passo atrás, né? Porque antes de ser uma influenciadora no Instagram, a gente falou um pouco desses trânsitos, né? Entre antropologia e história, entre a academia e as redes sociais. E tem um outro trânsito que eu acho que marca a sua trajetória, que é entre a academia e o mercado editorial, né? Você é cofundadora da Companhia das Letras, editou muitos livros de não ficção lá, né? Tem um volume enorme de obras publicadas voltadas para o grande público, né? Para além das fronteiras acadêmicas. Já escreveu livros a quente, né, como sobre o autoritarismo brasileiro, de 2019, se não me falha a memória, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão, né? Como que você avalia essa frente no conjunto da sua carreira, no seu trabalho nessas últimas décadas? Bom, esse é um lado muito importante da minha vida, né? Já na Brasiliense, eu ajudei o Luiz Schwartz a fazer a coleção Tudo é História, e fazia muito de maneira anônima, porque como todos eles eram meus professores, então as pessoas não podiam saber quem é que estava corrigindo, né? Como é que eu ia corrigir os textos dos meus professores. Então esse foi um lado bastante interessante, porque também uma linha divisória muito forte, né? Que na universidade eu procurava não ser editora, e na editora eu tentava não ser a professora da USP, exatamente, porque são campos complementares, mas campos muito específicos também. E a Companhia das Letras tem um papel muito importante na minha formação. Se vocês forem ver, boa parte da minha bibliografia, das minhas teses, das minhas aulas, eu tive a oportunidade de publicar na Companhia das Letras. Porque quando a companhia surge, esse era um mercado bastante inexplorado, né? Impressionante, Eduardo, como havia uma espécie de eu acho que um preconceito mesmo, né, de que esses livros de não ficção não venderiam. E a Companhia das Letras, não sei se você é jovem para lembrar, mas o carro-chefe da companhia durante muito tempo foi a não ficção acadêmica. A Fraia vai lembrar. Autores importantíssimos, Carlo Ginzburg, o próprio Dartel, que eu já citei, enfim, quem você quisesse, a gente podia... Oliver Sacks. Peter Buck. Quem que eu quisesse. Então, era um trânsito que as pessoas, claro, não podiam saber entre os meus programas de curso e os livros que eu tentava comprar para a Companhia das Letras, muito forte. Então, eu não sei dizer
o que formou o quê? Ao mesmo tempo, eu tinha essa função de ler, editar livros dos meus professores, alguns deles. Então, eu fazia isso muitas vezes na surdina, para não causar. A universidade é uma hierarquia, né? Então, você tem que mandar. Então, eu tentava ao máximo, mas eu aprendi muito, sobretudo porque quando a gente faz uma tese aqui, Eduardo, muitas vezes a gente fica muito concentrado só no seu tema. E a companhia sempre foi um contraponto muito grande para mim, porque eu era quase que forçada a sair dos meus temas para ler os temas dos colegas, para ler os temas de outros professores, para ir nas feiras de livros e me descobrir o que é que estava saindo nessa área, conhecer as University Press, que tem um mundo à parte. Então, a companhia é muito importante na minha formação, é muito importante na minha formação como pessoa, como intelectual, enfim, e como acadêmica também. Depois eu fundei a Letrinhas, que também teve um papel muito importante para mim, e fundei o Quadrinhos na Companhia, junto com o André Conte, que agora está na Todavia, né? Eu sempre fui uma leitora muito grande de quadrinhos, e foi quando eu acabei escrevendo quadrinhos também, né? Junto com o Spaca, né? Que eu tenho essa coleção toda na Companhia das Letras, que vai muito bem, inclusive, né? Dom João Carioca, tem As Barbas do Imperador em quadrinhos, tem Triste República, que é uma história do Lima Barreto. Então, eu sempre procurei compatibilizar essas áreas. E isso implicou também não só em animar os meus colegas a escreverem livros não tão acadêmicos, porque eu sou de uma época, Eduardo, que havia uma época na companhia que, se você, na reunião editorial, as pessoas dissessem esse é um livro acadêmico, era um elogio. A gente já vive outra época agora, que se na reunião editorial o pessoal falar é um livro acadêmico, é bomba, não vai passar. É. E eu, como eu queria animar os colegas, eu também fazia. Então, por exemplo, o Brasil, uma biografia, que eu escrevi com a minha companheira Heloísa Starling, que já tá, acho que são 120 mil livros vendidos, só os impressos, uma coisa assim, não foi um projeto meu. A Penguin encomendou da companhia não era biografia, nome da gente, mas uma história do Brasil. Aí nós encomendamos para uma pessoa que disse que ia fazer, não fez, encomendamos para outra pessoa que ia fazer e não fez. Chegou em cima da Feira do Livro de Frankfurt, o Luiz falou, agora você vai fazer. E eu estava justamente escrevendo o livro do Lima Barreto, tanto que Brasil, uma biografia, começa com uma citação de Lima Barreto. E parei para fazer o Brasil, uma biografia. O livro que você se refere sobre o autoritarismo brasileiro, de fato, foi escrito a quente. Eu escrevi em 3 meses, e do auge da minha indignação. Agora, é um livro que vende muito, e às vezes eu falo, acho que aqui está um pouco radical. Os meus editores, tanto o Luiz Schwartz como o Otávio Marcos da Costa, me davam muita... Você não pode dizer isso aqui, você não pode... E, sei lá, foi uma contra-régua importante, sabe, para mim, ou seja, para saber que a gente pode fazer, que a gente pode usar os ensinamentos da academia, e o suposto do livro é um suposto quase de Faoro, né, de Raimundo Faoro, ou seja, que o nosso presente está cheio de passado, né, então a ideia de retornar aos grandes temas da agenda histórica e sociológica brasileira, antropológica brasileira, para pensar como deságua o presente. E agora só uma queixa. Eu sempre acho, Eduardo, que influenciadores são as pessoas que ganham com o Instagram. Eu preciso dizer e declarar que eu não ganho absolutamente nada. Eu faço tudo sozinha. Eu sento aqui, eu posso te mostrar, o meu celular, caderno de notas, é sempre no caderno de notas, eu escrevo, corrijo o que tem que corrigir, e você pode acreditar que muita gente... Mas eu não aceito nada, então acho que talvez algumas pessoas sigam justamente por causa disso, né? Porque eu não tenho qualquer financiamento, qualquer ajuda, qualquer nada. Então, eu não me considero uma influenciadora. Eu estava pensando no fato de você exercer influência sobre essas milhares de pessoas, mas de fato é um universo com uma mecânica muito diferente. Meio né? complexo, né? Lili, eu vou só explorar um pouquinho, eu até pedi aqui licença para o Júlio, só porque eu queria um pouco, porque você teve um papel importante, a gente fala muito enfim, trouxe agora a Companhia das Letras, queria que falasse um pouco
dessa literatura infantil. Quer dizer, a Companhia das Letrinhas, ela tem um papel também importantíssimo, né, enfim, ela também inovou na literatura infantil e na divulgação de literatura infantil. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque é um sujeito que ganha destaque aí, né, que é o olhar da criança, né? E olhar da criança, enfim, que você traz, que a Companhia das Letrinhas, né, digamos, coloca em primeiro plano e tal. Eu sou de uma época em que a literatura infantil, é claro, estava lá, não vamos esquecer, Monteiro Lobato, tal, mas todo esse apuro visual, inclusive, né, que tem nos livros da companhia, que quando a Companhia das Letrinhas apareceu, eu digo isso muito porque foram os sobrinhos, né, os sobrinhos é que tiveram acesso a esses livros, né? Então, e a gente criança não era, né? Era aquela coisa, enfim, a capa, né? Todos nós aqui. Então, queria um pouco saber disso, se você quer falar alguma coisa sobre aproximar-se desse olhar. Eu sei que você é mãe, enfim, mas um pouco como fica essa coisa da Companhia das Letrinhas, que eu acho que é uma vertente aí, né? A Companhia das Letrinhas é um xodó, né? Ela cresceu tanto e é tão importante para a companhia que virou um ato de irresponsabilidade da minha parte continuar como a publisher da Letrinhas. Agora é a Júlia Schwartz, a minha filha, que elevou a Companhia das Letrinhas a um tamanho ainda maior, né? Eu diria. Mas qual é? De novo, eu diria, não é jogar para o acaso, mas eu acho que ele existe mesmo, porque como a Fraia já citou, tenho 2 filhos, né? Agora são bastante adultos, mas a Júlia e o Pedro, e eu, sim, socializei Luiz e minha família, não é uma família de leitores, então eles foram socializados com a leitura. E eu sempre fui uma compradora de livros infantis, muito, assim, voraz mesmo. E eu, junto com o Luiz, nós sempre tínhamos uma ideia que seria muito importante fechar esse círculo, né? Ou seja, que você tivesse os pais, mas que esses pais também tivessem o mesmo cuidado. Eu agradeço a Fraia por comentar isso, né? A Companhia das Letras surge com essa preocupação com a qualidade gráfica também, né? Não só a qualidade editorial, mas o apuro gráfico. Então, a gente queria trazer isso para as crianças também, né? Fazer uma literatura infantil que não fosse só diminutivo, que não fosse facilitadora, que trouxesse situações difíceis, que trouxessem problemas contemporâneos. E assim como eu expliquei para o Eduardo que eu podia comprar o que fosse lá da literatura de não ficção acadêmica, nessa época, outro preconceito vigente era que literatura infantil estrangeira não venderia. E a Letrinhas começa com Babá e Harry Potter. O coelho, Harry Potter. Harry Potter nada. O livro da Beatriz Potter sobre Peter the Rabbit. Desculpa, Harry Potter seria ótimo, mas anos depois. Se chama Peter... Gente, isso eu não peguei. Não. Peter the Rabbit. Pedro o Coelho. A gente começou com esses 2 livros, com um livro do Zé Paulo Paes, com o Kiko Farcas, Uma Letra Puxa a Outra, e com um livro de uma dupla que nós criamos, que ficou muito famosa, o Lalau e a Laura Beatriz, que fazem esses livros de poesia maravilhosos. E a Letrinhas começou muito grande, né? E começou dando muito certo, com muito apoio das escolas, com muito apoio dos educadores. E acho que o perfil da Letrinhas era ser mesmo a irmã mais velha, a filha caçula da Companhia das Letras, né? A gente queria muito que esse público que a gente começava a conhecer nas feiras, né? Que houve uma época que as feiras de livros eram pequenas e que a gente sabia decorar todo o catálogo da companhia e tudo mais. E esse canto das crianças era um canto da maior importância. Eu acho que se a gente quiser um Brasil leitor, nós vamos precisar contar com essas novas gerações de leitores. E se nós quisermos um Brasil menos autoritário, um Brasil menos patrimonialista, um Brasil menos corrupto, nós vamos precisar de crianças leitoras. E nós vamos precisar, e a Companhia das Letrinhas também inovou nisso, formar um grupo de educadores, de professores leitores. Porque a culpa não é dos professores. Não, os professores não têm remuneração, não têm uma formação leitora. Então, a Letrinhas também começou fazendo esse material. Não sei se você conhece tanto, mas a Letrinhas é muito conhecida por esse material educacional, ajudando os professores, ajudando a como
como ler, que temas propor. Então, eu penso que o futuro desse país é a leitura, é a educação, né? Então, você apostar nas crianças é uma aposta com meta fácil, né? Com meta e utopia boa. Uhum. Lília, é muito interessante nesses debates todos que estão tratando exatamente de uma formação de imagens na nossa sociedade, né? E você tomou como muito referente para sua obra exatamente esse século XIX, né? Que tem aí transformações consistentes, né? A gente pega, por exemplo, o Cativeiro da Terra, do José de Souza Martins, a base é esse mundo em completa transformação em termos econômicos, mas que tem todo um elemento político e social também, né? É isso que é a transformação de um cativeiro que está na pessoa e muda para a terra, né? É o grande debate do Cativeiro da Terra do Martins. Sim. Mas você pega exatamente outras dimensões desse século XIX, né? Com sujeitos que representam muito dessas mudanças, né? Como Lima Barreto e o Dom Pedro II. São vozes dessas mudanças e que, de uma certa forma, anunciam, né, projetos novos e consistentes dessa metamorfose do século XIX. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua escolha prioritariamente para esse período do Brasil, que é um período de formação do Estado-nação, é um período de formação efetivamente do Brasil, né? Bom, a Fraia que me ajude aqui, mas a gente está falando tanto de preconceito, né? Mas houve um momento, até se a gente pensar no que foi a primeira leva do modernismo, né? Que as vanguardas paulistas, sobretudo, elegeram o século XVIII e largaram o século XIX no altar, né? Ou seja, o século XIX para esse modernismo paulistano era tudo que era caricato, tudo que era estrangeirado, tudo que tinha a cara de europeu, e havia um certo desdém em relação àqueles que estudavam o XIX. Quem falava muito isso é o nosso saudoso professor Nicolau Sevchenko, grande estudioso do século XIX, e que dizia, ele brincava que pairava uma maldição ele brincava comigo quando ele foi da minha banca, sobre todo aquele que estudar e aquela que estudasse o século XIX, porque o século XIX surgia como um século que deveria ser simplesmente pulado, vamos direto para o XX, né? Vamos então para 22 direto, né? De preferência. E o século XIX, no meu entender, é um século fundamental para a gente poder avaliar a formação desse Estado tão desigual, né? É no século XIX que você tem o enraizamento desse modelo de monarquia tão singular, né? O Brasil, como sabemos, tem essa independência tardia em 22 e com esse modelo ultraconservador, né? Nós nos transformamos numa monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Monarquia essa que tinha, dentre seus objetivos, manter o território unificado, né? Evitar que a então colônia portuguesa, o vice-reinado depois, se desmembrasse, como havia ocorrido na América Espanhola, né? E também nós sabemos que o Império surge sob o signo da escravidão. Não à toa, eu digo isso no Barbas do Imperador, o professor Luiz Felipe de Alencastro destaca isso muito bem, o acadêmico Alberto da Costa e Silva também. A primeira nação com quem Pedro I estabelece relações não é a Inglaterra, não é Estados Unidos, é Angola, porque era preciso continuar, não interromper e implementar o tráfico de mão de obra sequestrada da África. Então, eu penso, e vem daí a minha formação, de que a questão racial no Brasil é incontornável. Na minha concepção, a questão racial no Brasil e a escravidão são as grandes contradições da sociedade nacional, né? Não se passa impunemente por ter sido o país que mais recebeu mão de obra africana escravizada, né? Dos 12 milhões e meio de africanos, 10 milhões chegaram com vidas, e desses 10, 4,5 tiveram como direção o Brasil. Então, é incontornável a quantidade de mão de obra sequestrada que nós contamos. Tivemos mão de obra escravizada em todo o território.
de norte a sul, das Cachoeiras Bravas da Amazônia, né, ao sul do país. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Digo mercantil porque sabemos que existem outras formas de escravidão no nosso mundo contemporâneo. E o fez, além do mais, com uma lei absolutamente conservadora. Né? Uma lei curta, e como mostra... Curtíssima, e como mostra Ângela Alonso, na época, contemporaneamente, haviam projetos muito mais avançados de inserção da população negra escravizada durante tantos anos. Ou seja, o 13 de maio é o dia mais longo da existência brasileira. E esse tema é tratado com grandes doses de invisibilização, de naturalização e de silêncio. E como todo trauma, se ele não for remetido, se ele não for endereçado, ele não vai embora. Então, eu acho que... E essa, a personagem de Dom Pedro II, eu já me referi um pouco ao livro, por conta da questão das imagens, mas Pedro II é um personagem popular da história do Brasil. Passa ano, vai ano, a Folha pode fazer enquete, Getúlio Vargas, Pedro II... estão sempre lá entre os governantes mais populares. E como foi lograda, né, essa popularidade de Pedro II? De um lado, ele constrói o Estado, ele também vai ter uma situação econômica muito favorável, propiciada pelo café, que nós conhecemos bem, e vai usar isso no sentido de estabilizar as instituições do Império, de estabilizar o próprio Império. O Império cai 1 ano e meio após a abolição da escravidão, perde, portanto, os seus últimos estertores. A Fraia estuda isso, né? É a época dos republicanos de última hora, que são os monarquistas aborrecidos com Pedro II e a monarquia, que sempre pensaram em reparação. A reparação não é uma palavra nova para nós, mas a reparação era para quem? Para os senhores, não para os escravizados. Para os fazendeiros, né? Para os fazendeiros. Isso é impressionante no Brasil. Né? Então, eles rompem com a monarquia, porque a monarquia não garante a indenização e a reparação para eles, fazendeiros, vejam só. E Lima Barreto é uma figura... Eu não vou falar muito, porque eu não pararia de falar sobre ele, uma figura apaixonante. Eu considero que Lima Barreto, eu defendo isso no livro, fazia uma literatura negra, porque ele se definia como negro, porque os personagens fundamentais da literatura de Lima Barreto eram negros, e porque as situações de preconceito racial, de discriminação racial, estão absolutamente claras na obra de Lima Barreto. Eu me refiro aos romances, aos contos, às cartas, enfim, pensado aos artigos, às crônicas de Lima Barreto. E é uma testemunha nervosa da Primeira República. Primeira República que prometeu tanto e entregou tão pouco. Né? Na minha opinião, Lima Barreto é um personagem triste desse momento. Ele morre com 41 anos de racismo. Né? Ele morre precocemente envelhecido, tendo passado 2 vezes pelo manicômio. Ele não era louco, ele bebia, não é? E sofria. E cuidando do pai, né? E cuidando de um pai, esse sim, que foi diagnosticado com neurastenia. Ele, para quem a loucura esteve sempre presente em todos os seus romances na sua vida. Né? O pai é um dos primeiros desempregados da República e vai trabalhar na Ilha do Governador, na colônia de alienados da Ilha do Governador. Lima Barreto faz seus primeiros amigos na colônia de alienados da Ilha do Governador, ou seja, a loucura sempre habitou esse Brasil da Primeira República, esse Brasil que de republicano tinha muito pouco, né? E ele foi projeto e algoz desse tempo. Eu posso só, assim, agora, está me vindo agora, Lúcia, que você está falando, mas você toparia pensar como que você vê o Machado de Assis nessa relação? Porque ele também é negro. E na literatura do Machado a gente não, enfim, tem até a coisa enfim, o mundo negro, mas não é como o Lima, né? Você toparia agora pensar assim... No livro Lima Barreto, Triste Visionário, eu tenho um capítulo chamado Lima, Leitor de Machado. Porque também, estamos falando tanto de preconceito hoje, que está ficando até repetitivo, né? Mas quando você diz a alguém que você estuda Lima, imediatamente a pessoa vai falar, então você é contra o Machado, né? Ou seja, há uma espécie de fla-flu Lima Machado que
Não, não, Que só reitera o preconceito contra os dois até. contra os dois. Então, vamos, assim, em primeiro lugar, Lima era um grande leitor de Machado. Eu estudei a biblioteca do Lima Barreto, que ele chamava Limana, né, de irmã, que tinha até um ex-libris, e ele tinha um profundo afeto, e as obras, ele tinha todas as obras de Machado, e para entender a proximidade de Lima com as obras, eu fiz uma relação geográfica. Quanto mais próxima da cama, que ficava junto da escrivaninha dele, mais ele gostava das obras. Mas e o contrário? Machado em relação a Lima? Não, Machado não conheceu, porque o que a gente desconhece, Fraia, é que Machado era de uma geração anterior a Lima Barreto. Mas Então, eles conviveram, historicamente eles eram contemporâneos, né? Historicamente, eles conviveram. Lima conheceu muito bem Machado, mas Machado não conheceu a Lima. Então, vamos falar primeiro do lado de Lima, depois falamos de Machado. Se a gente pensar friamente, Machado vem de uma família negra muito mais desestruturada que a família de Lima Barreto. Lima Barreto vem de uma família de mãe professora e pai tipógrafo. Duas profissões de entrada na cidadania brasileira, entre muitas aspas. Era uma família absolutamente estruturada, moravam em Laranjeiras. Família de Lima ia se desestruturar com o tempo. A mãe vai morrer de tuberculose, uma doença associada ao determinismo racial, associada à degeneração dos povos negros. Eles vão sofrer muito com isso, a família vai passar por um processo de pauperização, vai morar cada vez mais longe, nos subúrbios, primeiro para a mãe ganhar melhor ar, por causa do ar dos subúrbios, depois por um processo de empobrecimento mesmo. Lima vai ficar sem pai, vai ficar sem mãe, vai virar arrimo de família muito cedo. Machado, há também uma caricatura de Machado, porque Machado de Assis, nos processos que ele pegou, ele sempre favorecia escravizados. Quem mostra isso é Sidney Chalub, num grande livro sobre Machado, que é Machado Funcionário Público, não é? Ele também, Machado, quem escreveu o conto que Machado escreveu, Pai contra a Mãe, é uma pessoa que tem muita ciência sobre a depravação que a escravidão criou. Nesse conto, não sei se vocês lembram, que é maravilhoso, é a história de um homem que tinha acabado de ter um filho, mas não gostava, um homem branco, não gostava de trabalhar, conto de Machado, não gostava de trabalhar, vivia de favores na casa da sogra, e a sogra dá um ultimátum, fala, ou você trabalha, ou eu vou te expulsar e você vai colocar o seu filho na roda dos esposos. E aí que era onde as populações negras colocavam as suas crianças porque não podiam cuidar. E aí ele olha nos jornais e começa a achar notícias de escravizados e escravizadas fugidos. E ele vê o nome de uma escravizada grávida que fugiu. E que agora eu tenho estudado, era uma técnica das escravizadas que não queriam que o seu filho nascesse em cativeiro. E ele fala, eu vou buscar. E todo conto é a perseguição dele para essa escravizada grávida, ele alcança a escravizada, ele deixa o filho, ele vê a escravizada, deixa o filho com um amigo, persegue, a escravizada tomba, perde o filho, e ele consegue o dinheiro da recompensa, e no final, Machado de Assis escreve, nem todas as crianças sobrevivem. Ora, uma pessoa que escreve um conto desses, tem profunda consciência do estrago que a escravidão fazia entre nós. Então, é uma caricatura de Machado dizer que ele não era negro, toda essa história não é verdade, que ele queria ser enterrado como branco, nada disso foi encontrado. Foi uma construção opositiva, muito em relação a Lima. Agora, o que Lima discordava mesmo em Machado? Mas discordava mais ou menos. Era o processo de institucionalização de si próprio e de Machado de uma forma, porque Machado fez isso em vida. Agora, por outro lado, Lima tentou 3 vezes entrar na academia. E quanto mais ele não entrava, mais ele xingava a academia. Bando de pirobas, bando de acomodados, vão todos colonizar. Então, é uma relação muito complexa e eivada, Fraia, de muita notícia falsa, de muita fake news, muita má leitura. Obrigada. Lília, a gente está falando aqui de questão racial, né? Você é uma grande pesquisadora desse tema no Brasil. Seu primeiro livro sobre o assunto é de 1987, eu acho, né?
E eu fiquei pensando em como você vê a evolução desse debate na academia e fora dele, da questão racial brasileira, né? Porque era uma época em que o mito da democracia racial era muito mais forte, os estudos eram mais esparsos do que são hoje, né? Conceitos que são muito mobilizados hoje, né? Como de branquitude, que você leva adiante, de racismo estrutural, institucional também, né? Não existiam. Enfim, eu queria que você falasse um pouco como você vê, eh, naquele período, como era esse debate e onde a gente está hoje. De novo, 4 horas, né? Bom, Usar do seu poder de síntese. vamos. Eu comecei sim, o meu mestrado é de 80. Não, o mestrado é anterior. Mas o livro é de 87, né? O livro, Retrato em Branco e Negro. Retrato em 87, É. né? Mas eu acho que a defesa é anterior. Eu comecei com Retrato em Branco e Negro, que já era uma discussão com o termo preto-negro, né? Ou seja, porque era um retrato em branco e negro, porque eu partia de uma notícia no Correio Paulistano que é bem interessante, Eduardo, porque eram dois negros. A notícia era mais ou menos assim: o preto fulano de tal estava no campo trabalhando ordenadamente quando chegaram dois negros e disseram para ele: sai dessa vida, preto. Ao que ele respondeu: não saio não, não sou negro fugido. Ao que os dois negros insidiosos disseram: então tudo vai tomar machadada. E o preto morreu trabalhando para o seu senhor branco. Então esse foi era um entre muitos, mas um que iluminou essa ideia da questão sobre essa questão tão complexa no Brasil, que é a ponta do iceberg, que a gente não sabe nem falar os termos, né? Ou seja, preto, negro. Nesse caso, no século XIX, preto era a pessoa preta, segundo o critério do IBGE, que era submissa ao seu senhor, e negro era justamente eram as pessoas que se revoltavam, se subordinavam, não à toa o movimento virou um movimento negro unificado e não um movimento preto unificado. Mas, quando eu fiz o meu mestrado, esse já era um tema bastante marginal, né? O retrato em branco e negro, também usar a imprensa, trabalhava com a questão sincrônica, a questão de Os anúncios, que não é uma coisa, desde o Gilberto Freire, ninguém mais tinha falado disso. Não, Gilberto Freire foi muito importante, eu retomo Gilberto Freire, mas, de novo, essa ideia de pouco caso, anúncio. Jornal. Desde quando o jornal é fonte fidedigna? E eu já analisava essa dimensão simbólica presente no jornal. Mas eu apanhei feio no espetáculo das raças. Apanhei feio, era o meu doutorado. Para não te deixar barato, eu fui acusada de estar inventando o racismo no Brasil. E eu respondi que eu devia ser muito poderosa, se eu branquinha, baixinha, de cabelo liso como eu sou, se eu tivesse o poder de inventar um fenômeno como o racismo estrutural no Brasil. Foi uma discussão brava, eu apanhei bem no meu doutorado, o livro depois teve cauda longa, né? Mas é porque o livro era muito escandaloso para aquele momento, né? A década de 90, porque eu dizia que, como o país da democracia racial, estava a um passo do apartheid racial. E eu provei lá, quer dizer, provei com os documentos da Faculdade de Medicina, né? Que o Renato Kell vai à África do Sul estudar o regime do apartheid para aplicar aqui. Quer dizer, eram documentos muito escandalosos que ninguém pesquisava. E eu fiz isso na época que eu estava no IDESP, né? Junto justamente com o grupo do Sérgio Miceli. E eles me deram muita força, e eu, como era um projeto que trabalhava com instituições, então eu comecei estudando os institutos históricos e geográficos, depois os museus de etnografia, só foi esquentando. Depois as faculdades de direito e depois as faculdades de medicina. Era e os pobre. museus, né? E os museus, Paulista. O Museu Paulista, sempre comparativamente, e o Museu Guild. Era pólvora. Era pólvora. E para você entender um pouco como essa não era, a Fraia pode não era uma discussão bem-vinda nesse momento na universidade. As pessoas diziam que era uma discussão de menor importância, que a questão da Até raça... porque você pegou nos intelectuais, né? Que você mostra, digamos, o lado B desses intelectuais. Exato. E da ciência, né? Então, você vai defender uma tese na Universidade de São Paulo mostrando como a ciência estava a serviço desse Estado racista. O que era, não se discutia darwinismo racial, evolucionismo social. Eu tive que fazer um capítulo, o primeiro capítulo é sobre isso, para discutir essas teorias e tudo mais. Então, isso foi mudando muito.
eu não fui sempre, é importante dizer, eu dou muito valor às mudanças, eu não tenho nenhum compromisso com ideia errada, mas eu fui me tornando uma pessoa francamente a favor das cotas, não era. Acho que as cotas significaram um momento de guinada na história das universidades públicas brasileiras, e guinada para o bem. Para você ter uma ideia, esse curso que eu citei de História dos Intelectuais só tinha Lima Barreto de intelectual negro. Uhum. E eu que estudava Você questão tinha racial. Nina Rodrigues, eu lembro. Nina, mas o Nina nunca se definiu É. como negro, né? Eu dizia que ele era negro, mas isso também causava um escândalo danado, lembra? Mas Manuel Bonfim. Manuel Bonfim também, verdade. Eu estou sendo mais brava comigo do que a Fraia. Mas a entrada, vamos dizer, de estudantes negros, estudantes indígenas, vamos dizer assim, estudantes não brancos na Universidade de São Paulo, para mim foi um divisor de águas. Vai mudar o meu currículo, vai Isso já mudar. em 2010. Vai mudar muito, Eduardo. Foi fundamental. Isso muda a universidade. Muda a universidade. A Universidade de São Paulo foi uma das últimas, né? Estamos na rabeira, não gostamos de falar, mas eu acho que mudou o perfil e aquele medo, né? A meritocracia é a nova versão do mito da democracia racial, né? Ou seja, você tem um país profundamente desigual, no momento em que nós falamos o sexto país mais desigual do mundo, e você quer vender essa fórmula barata de dizer que todos são universais, todos são iguais. Então, eu lembro que até aqui na USP nós tínhamos um Inclusp, nome péssimo, mas o grupo era bom, que era um grupo que, por exemplo, cortou o pagamento de matrícula para estudantes que faziam 3 anos em escola pública. Já foi uma revolução. Então, esses pequenos passos foram alterando e alterando também as formas de ver. E outro movimento fundamental é a entrada, só essa população não branca chega à universidade pela primeira vez, muitas vezes nas famílias, como elas vão alterar esse ambiente. Então, eu acho que, por exemplo, essa área em que eu estudo não era uma área que tinha tantos intelectuais negros. Faz profunda diferença a entrada de intelectuais negros nessa área que eu estudo. Tanto que eu te diria, Eduardo, e agradeço a pergunta, que eu só poderia escrever um livro como esse meu último, sobre branquitude, porque há uma vasta produção, sobretudo de intelectuais negros, sobre o tema, Cida Bento, Lourenço Cardoso, também brancos, Alia Schuckmann, mas também porque eu passei a ver o meu lugar. Ou seja, em vez de só estudar aos outros, que é uma tradição olímpica da intelectualidade brasileira, estudar Em geral, nós, né? Não só brasileira, né, Lili? em geral. Mas estou falando aqui da USP, né? Uhum. Mas você tem razão em geral. Mas estudar nós mesmos, né? Ou seja, o que é esse fenômeno que produz essa ideia de grupos sem raça, neutros, que não são, né? Em absoluto não somos. Então, eu acho que o ambiente mudou muito, não o suficiente para abalarmos o racismo estrutural e institucional que nós vivemos. Se nós pegarmos as últimas pesquisas, o patamar de discriminação no que se refere a acesso educacional, acesso à habitação, acesso ao transporte, acesso à saúde, ele é demolidor, né? Então, eu faria uma resposta dupla. De um lado, para mim, eu acho que enquanto intelectual, o panorama mudou demais com essa intelectualidade negra tão aguda e que viu o tema com outras subjetividades que a mim era impossível de ver, com outras particularidades com as quais eu aprendo muito, mas nada disso é suficiente para derrubar esse racismo estrutural, institucional, tão arraigado na estrutura brasileira, né? Tão arraigado. Enfim. Lili, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a esse cruzamento entre esse olhar que você está fazendo aqui sobre essa trajetória, né, em cima da pergunta do Júlio, estudar século XIX, e a sua própria trajetória, né, a sua própria formação e amadurecimento como
profissional, pesquisadora e intelectual nas ciências sociais brasileiras, eu queria saber o seguinte, e você tendo trabalhado e trabalhando, contando com livros que trabalham, como você acabou de dizer, né, a temática racial com muito vigor, você hoje, olhando para trás, como pesquisadora e editora, você sente a necessidade de uma reedição das suas próprias obras que você fez naquela época? Por exemplo, eventualmente mudando a própria linguagem, né, que a gente fala hoje em dia de escravizados e escravizadas, não, né, indígenas e não índios, coisas assim, né? Como você lida com essa questão? Porque eu acho que ela te toca por dois ângulos, né? Não só como editora, que aí né, o teu papel de editora, mas também como intelectual e como autora das próprias obras que trataram desses temas e que, enfim, é isso. Boa, ótima questão. Olha, o Espetáculo das Raças fez 30 anos há pouco tempo. E eles me perguntaram: você quer fazer uma reedição alterando e falando de tudo que saiu? Seria impossível. Eu acho que as obras são filhos do seu tempo. E é muito importante que elas tenham o ar do seu tempo. Para você ter ideia, como autor, teve uma época que mudaram a minha foto no Retrato em Branco e Negro. Eu falei: não, deixa a antiga. Era como eu era mesmo, sabe? Eu acho que livros são documentos também, contanto que eles tenham data, porque senão... Gilberto Freire fez muito isso, né? Gilberto Freire, a cada prefácio do Casa Grande Senzala, ele e sumia a gente, tudo. aparecia a gente. Não, e eu, com Pedro Meira, e Marisol Cunha e Marcelo, nós fizemos uma revisão comentada das várias obras do Raízes do Brasil, do Jorge Buarque de Holanda, colocando todas as alterações. Se a gente contar todas as edições de Raízes do Brasil, o último Raízes, que é um livro democrático, é um livro, não é o primeiro Raízes. O primeiro Raízes é um livro que tem um certo namoro com o autoritarismo, com o totalitarismo. Sérgio Buarque escreve na Alemanha, tem questões lá bastante problemáticas, e nós fomos anotando tanto correções pequenas de termos, como parágrafos inteiros que saíram, que entraram, que é um livro on the making. De um lado, isso é muito bonito, porque prova que né, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa há pouco tempo que, salvo engano, Raízes do Brasil dividiu ele foi considerado um dos livros mais importantes, junto com Carolina Maria de Jesus. Então, de um lado, é importante porque o livro venceu, e o livro que venceu é um livro democrático. Por outro, eu acho que o último capítulo de Raízes do Brasil foi escrito por quem? Pois é. Por Antônio Cândido, com aquele seu prefácio. Né? Então, é minha opinião e a opinião de Pedro Meira, que foi Antônio Cândido que deu essa vertente, essa linha final para a leitura do Raízes do Brasil. Então, de um lado, é bom alterar... Isso em 1984, quer dizer, quando o Brasil também estava se redemocratizando. Exato. Quer dizer, tinha toda uma coisa também e não podemos esquecer que os dois estavam no PT, que naquele começo estava no início. Claro, então, livro virou... Tem uma sociologia do livro. Tem uma sociologia do livro super importante. Então, de um lado, é muito bonito, porque um grande livro pode ser refeito, né? O autor pode considerar os seus enganos, mas, por outro lado, o livro tem que ter o sabor de sua época. Eu corrijo o quê? Erro. Eu não tenho compromisso com erro. Então, se tiver um erro factual, se tiver um erro de data, se tiver um erro de... quantidade, censo, número, tudo etc. isso eu vou mudar. Tá. E vou dizer que mudei em nota. Mas argumento não. Mas eu acho que argumento não. Tanto que quando eu fui fazer a minha titularidade, já na livre docência, que você tem que ler tudo que você escreveu, eu lembro que eu estava lendo o Retrato em Branco e Negro e comecei assim... Falei, eu detesto me ler, detesto me assistir, detesto me ouvir, porque eu sempre acho que eu não fui bem, e com certeza não fui. E eu comecei a ler, tinha que ler, né, porque eles iam me perguntar, e comecei a ler o Retrato em Branco e Negro. Comecei assim, até que é bom esse livro. Nossa, até que ela está indo bem aqui, muito interessante isso aqui. De repente, quando chegou naquelas considerações finais, nunca mais eu fiz considerações finais, conclusão na minha vida. Eu falei, ela não vai dizer isso. Ela não vai dizer isso. Ela disse. Fui eu. Aí você tem duas dúvidas, né? Você fala assim, bom,
vou mudar porque está errado. Eu vou manter para que as pessoas Mas entendam. nem a linguagem, então nem a questão da linguagem. Essa história de escravizados, Isso eu não indígenas. mudei. Tá. Eu não mudei, escravizado nem indígena. Isso, porque também, vamos lá, eu teria que mudar no espetáculo, Eu sei. não sei É, se porque devia, é. e aí a coisa vai. Mas, por exemplo, já desde o Brasil, uma biografia, de alguma maneira, o livro impôs o termo Sim. escravizado, né? O próprio livro. Mas eu penso que é assim, nós somos um pouco, os livros são um pouco que nós somos, Sim. sabe? Com as nossas virtudes e as nossas imensas falhas, né? E ok, E a história, né? ok, Eles são históricos, são documento histórico. sabe? Senão a gente está fazendo sempre o grande Davi do Michelangelo, né? E só falta jogar o martelo e dizer, fala, né? Fale meu livro. Nós não somos assim, né? Os livros têm sua rasteira, né? Lili, eu queria retomar uma coisa que você disse, né? Um pouco esse contraste entre os avanços que a gente está fazendo na questão racial brasileira, as cotas, as ações afirmativas, né? As instituições com muito mais representatividade do que é o Brasil de fato, versus a persistência do racismo estrutural, dessas estruturas, dessa lógica de funcionamento que vai perpetuando o racismo no país, né? Está mais otimista, mais pessimista? Como que você enxerga como a gente está evoluindo, para onde a gente está indo? Olha, eu vou te dar algumas respostas que eu tenho que dar. Tendo quase, às vezes eu fico pensando assim, estando nesse momento de vida que eu estou, né? Já com Uhum. 67 anos agora, né? Ah, tendo um pouco esse lugar nesse debate. Às vezes eu acho que eu não tenho o direito de ser pessimista, né? Para dar esperança para as pessoas que vêm aí. Por outro lado, eu costumo dizer, Eduardo, que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Ou seja, nesse varejão nosso agora, eu não ando muito otimista, não. Eu tenho visto com muito receio. Não é a volta da extrema-direita, porque ela sempre esteve aqui, né? Como eu dizia lá sobre o autoritarismo brasileiro, para aqueles que reagiram com grande surpresa à entrada de uma pessoa tão autoritária como o ex-presidente brasileiro, esse que agora pede anistia, né? Eu dizia, os brasileiros sempre foram autoritários. Então, não é que é uma volta do autoritarismo e da extrema-direita, mas eu acho que estamos vivendo um momento de muita preocupação, né? Com guerras, né? Com genocídios, com a eleição de um presidente norte-americano totalmente fio desencapado, com um mundo muito dividido, políticas de ódio muito claras. E o que eu tenho sentido, Eduardo, não sei a tua opinião, é que nós estamos vivendo um certo backlash, que houve um momento que a agenda democrática ela era muito mais era o nosso desafio. Até se a gente pensar em Brasil, se você pensar o que foi a nossa redemocratização, o que foi a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né? Uma Constituição com várias falhas, sobretudo na questão militar, né? Que ainda geram tanto ruído, tanto barulho, mas uma Constituição muito democrática no que se nos refere a uma agenda de direitos, né? E houve um momento, eu vivi esse momento, em que, primeiro, se era muito contra a questão racial, porque tínhamos que falar em questões universais, mas houve um momento, não muito tempo atrás, em que essa desculpa do universalismo não funcionava mais. E aqui estou me referindo não só à academia, mas ao jornalismo, né? Às empresas públicas e privadas, que todas começaram a dar uma resposta em relação, por exemplo, à questão racial, por exemplo, à questão LGBTQIA+. Eu penso que nós estamos vivendo um retrocesso, que essas pessoas que reagiram tão prontamente, entre muitas aspas, a essas agendas que são agendas do nosso direito civil, né? Que é o direito da igualdade na diferença e da diferença na igualdade, que esses grupos estão retroagindo agora. Que agora as pessoas não têm mais, de novo, vergonha de dizer que são racistas, não têm mais vergonha de falar que são contra quilombola, que os indígenas são preguiçosos. E
Isso pode ser, né, para uma historiadora que pensa a longa duração, a gente pode dizer que o mundo é assim, que passa por ciclos, né, que depois de Weimar vem a Segunda Guerra Mundial, mas é muito preocupante o momento que a gente vive, sabe? Eu tenho muito medo que, que nós soframos aqui um recuo. Qual é o meu otimismo de fundo? Né? É porque eu acho que as mulheres que chegaram até a universidade, até os postos de comando, não vão voltar para o tanque. Que as pessoas negras que chegaram à universidade, que estão nos postos de direção, não muitos, mas já estão, que estão nas empresas de direito, nas empresas de engenharia, que são médicos, não vão recuar e vão trabalhar no campo. Então, que os indígenas que estão lutando pelos seus direitos não vão recuar e voltar para as selvas, né? Eu acho que a história não é conta de voltar atrás, né? Então, isso não vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai ter que enfrentar um cenário político muito difícil nesse sentido. Eu ia aproveitar um pouco esse gancho e te perguntar, que também, para você um pouco, se você quer fazer ou poderia fazer para a gente a sua visão, porque você falou do seu papel como intelectual, falou da questão da racial, mas você mulher intelectual, né? Que à primeira vista a gente poderia dizer, imagina, né, a Lili, enfim, super dentro, é mulher, tá, né, enfim, editora de sucesso, tá. Mas eu queria um pouco, porque esse debate, não só raça, mas o debate de gênero, né, e de sexualidade e tal, ganhou e tem ganhado muito destaque no âmbito justamente dessa questão mais ampla da interseccionalidade, né, e que é uma coisa que tenho estudado muito, me fascina pensando na vida cotidiana. E eu queria, se você poderia um pouco, enfim, se arriscar aqui um pouco para intérpretes do Brasil contemporâneo, como você se vê, a sua própria trajetória desse ponto de vista, assim, de gênero, dificuldades, desafios maiores do que você talvez tivesse, se você fosse homem, etc, etc. Enfim, se você tiver vontade aqui um pouco. Bom, eu aqui na USP, sabe, eu faço parte de um grupo junto com a professora Júlia Simões, Laura Moutinho, a Elô, Silvana também, que é o NUMAS, né, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença, que justamente se movem na interseccionalidade entre marcadores como raça, gênero, geração, região, mas também classe social Sexualidade, e né? sexualidade. Então, esses são temas que a mim comovem muito, né? A questão da interseccionalidade e a questão de gênero. Eu gosto muito de uma autora chamada Saidiya Hartman, né? Que me ensina muito a ler imagens e também me ensina muito a pensar nos desafios na intersecção, né? Ou seja, se existem discriminações em todos os lugares, na intersecção essas discriminações são maiores. Basta a gente pensar na Covid, que quem morreu mais foram as mulheres negras da periferia, pobres. Né? Então, se nós interseccionarmos marcadores de gênero, raça, região, classe, né? Sexualidade, você já vê aí como a confluência desses marcadores é muito danosa. A minha geração foi uma geração que foi muito desafiada, né, a enfrentar a questão de gênero e sexo, né? Na Unicamp, eu tive como professora uma grande mestre nessa área, que é a Marisa Correia. E eu lembro que quando eu fui fazer o meu mestrado na Unicamp, a Julinha, eu ainda amamentava a Julinha, então eu tentava tirar o leite do seio para dar para ela, para poder ir para a Unicamp e voltar correndo. E uma vez a Marisa Correia me viu tirando leite e falou, mas essa coisa, eu não acredito que você ainda queira amamentar. Então, uma geração que desafiava muito também, que foi muito desafiada pela Heloísa Buarque, depois a Heloísa Teixeira, que até mudou o seu nome para fazer isso. Então, eu pessoalmente fui muito desafiada no sentido eu venho de uma família francesa, de uma família judia que mudou para o país e que teve que trabalhar, então essa coisa de sempre trabalhei, sempre dei aula antes de entrar aqui na USP, dava aula em colégios, né, no Oswald, no Santa Cruz, então era uma coisa muito clara que eu tinha que sempre trabalhar para poder me sustentar, não depender
da família e tudo mais. Mas a independência de uma mulher nunca é fácil, né? Então, enfim, eu fui uma mãe muito nova, tive que adiar projetos que talvez homens não adiariam, né? Ou seja, logo que eu fiz o meu doutorado, eu fui convidada para ir, por exemplo, ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e eu lembro que quando eu fui convidada, eu falei, eu vou contar até 10, nessa época se fazia ainda por telefone, para dizer que eu não vou. Por que eu tinha que dizer que eu não ia? Porque era impensável que uma mãe jovem, com crianças jovens, fosse viajar. Talvez um homem levaria a família, né? Mas a mulher não levaria. Eu lembro que quando... eu não me queixo, porque eu fiz tudo logo depois, né? Ou seja, quando o Pedro fez 16 e Júlia fez 18, eu fui para Oxford. Imediatamente avisei que ia quem quisesse que poderia vir. Então, essa geração do meio foi uma geração que sofreu dos dois lados, né? De um lado sofreu porque vinha aí carregando, né, essas determinações de E gênero e sexo naturalizava, né? A gente totalmente naturalizadas. Eu fui uma pessoa que casei com 20 anos, né? Então, enfim, totalmente naturalizadas essas posições de o lugar da domesticidade, né? O lugar quem é o lugar do público, quem é o lugar do privado. Tanto que eu também demorei muito para aparecer como intelectual, né? Era uma coisa assim que você tinha que construir lentamente. E, para dar um exemplo bem mais recente, quando Heloísa Starling e eu publicamos a Brasil, uma biografia, não foi um jornalista, nem dois, nem três, muito mais, que me perguntaram, professora, como você se sente? Eu não vou dizer qual foi, para não cometer uma falta de ética aqui, mas não foi um só, foram vários, mas teve um jornalista que caprichou, porque insistiu, e falou assim, professora, como você se sente como mulher, escrevendo um livro sobre o Brasil? Eu falei, olha só. não entendi a pergunta, claro que eu entendi. Uhum. Você poderia refrasear para mim? Falou, não. Como você se sente falando do Brasil desde a colônia, até foi piorando, quanto mais ele perguntava, até a questão contemporânea, imagina, vocês tratam da questão contemporânea. Falei, não entendi, pode explicar melhor? Aí ele, não, como você se sente falando de economia, falando de cultura tudo bem, né, professora? Falando de futebol. Aí eu falei, olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você fez essa mesma pergunta ao Boris Falso? Boris Falso, que é meu mestre que escreveu, por isso que eu posso falar a orelha do livro. Não faria, porque o suposto é que uma mulher não pode escrever uma história geral do Brasil, né? Então você veja que essas são questões pequenas e grandes, né? E que vão nos atormentando, né? E que a gente, às vezes eu paro e penso, falo assim, eu não tenho paciência. Depois eu paro e penso, não, eu tenho que ter paciência. No dia que a gente conversa hoje, estourou um escândalo, você deve ter visto, no Rio Grande do Norte, de um rapaz que foi filmado no elevador, que deu 60 porradas na namorada no elevador. Isso porque ele sentiu ciúmes e alegou em sua defesa que ele tinha claustrofobia. É a cultura da posse. Que a Marilis fala disso. Que a Marilis fala hoje no jornal. Né? O que é a cultura da posse? Senão essa outra questão tão enraigada. Falamos de racismo estrutural, mas podemos falar do machismo estrutural vigente, e institucional vigente no Brasil. O Brasil, um país que foi colonizado, né, se tornou colônia à base de uma população desigual, numericamente até, entre mulheres e homens, num modelo absolutamente patriarcal. Embora São Paulo, por exemplo, tenha sido, durante bastante tempo, uma cidade de mulheres, né? Por Isso causa durante o bandeirismo. Exato. Todo, né? Isso é a grande pesquisa de Fraia, que ela pode falar muito mais para nós aqui, que eu adoraria. Mas se a gente pensar no Brasil da pintura geral, né? Quer dizer, os homens são os que contam a história do Brasil. Na nossa história do Brasil só tem homens brancos e europeus e ricos. Sempre alguém me pergunta, e a princesa Isabel? Eu falo, porque é filha de, esposa de... Princesa. E princesa, né? E é uma história exclusivamente masculina. Se a gente pensar no nosso Supremo Tribunal Federal, é um escândalo. Se nós pensarmos nos nossos representantes políticos, é um escândalo.
Partido da Mulher, que não tem homem, né? Não tem, então, enfim, Não tem homem, desculpa, não tem mulher, né? Representatividade feminina baixíssima. se pensarmos no nosso ministério, Sim. né? Olha que já é um grande, é um pouco o que você estava falando antes. Nós temos Historicamente, é o melhor possível até hoje, digamos assim, né? É o que mais conseguimos, né? Mas se a gente olhar, nós não saímos muito bem nessa ficha, né? Então, acho que sim, eu sofri como as mulheres nesse país sofrem, né? Lília, eu queria então, caminhando já para esse nosso final, fazer uma pergunta que, de uma certa maneira, conforma toda uma relação com tudo isso que foi discutido aqui, né? Nós tivemos o Alfredo Bozzi, né, como esse grande intelectual da nossa faculdade, que nos representou como eleito para a Academia Brasileira de Letras, e que, de certa maneira, era o que você representa hoje, né? A intelectualidade posta ali na academia. É claro que nós estamos tendo uma grande mudança e eu queria que você falasse um pouquinho disso exatamente, né? O que é a Academia Brasileira de Letras em relação ao que se constituiu a partir do Machado de Assis, né? E que facetas ela dá conta hoje, que não deu no passado, que representatividade ela tem hoje com artistas, com cantores e com intelectuais, como é o seu caso, como foi o Alfredo Bozzi também. Bom, eu não tenho qualquer comparação com o professor Alfredo Bossi. E tampouco com o professor Celso Laffer, que também é dessa casa e é da ABL, né? Acho que eles são grandes mestres e têm um impacto nessa universidade que eu não tenho a veleidade de achar que tem. A entrada na academia não foi um projeto, Júlia, não foi um projeto meu, eu falo isso abertamente, porque todos sabem. Eu tive a sorte de perdi meu pai muito nova, né? Eu tinha 18 anos, ganhei um pai bem mais velho, com 40 anos, o Dr. Alberto da Costa e Silva, que era um acadêmico, ele sim, uma pessoa muito representativa, muito importante para a academia. E o Alberto chegou a falar comigo algumas vezes, eu disse, eu não sou uma acadêmica, não sou nada disso, e a história morreu. E quando o Dr. Alberto falece, a família vem falar comigo e outras pessoas vêm me falar que a toda vez que se abria uma eleição, que o Dr. Alberto brilhava os olhos dele e ele dizia, ali ele vai se candidatar agora, né? E nessa vez, eu disse, então eu vou fazer uma homenagem ao Dr. Alberto. Eles diziam que desde Machado de Assis a oposição não ganhava. Eu falei, eu não vou ganhar, mas tinha um grande competidor que acabou entrando, o Edgar Telles, um grande romancista que virou um amigo, muito bom amigo meu. E eu pensei, na minha santa ignorância, eu vou fazer uma homenagem ao Dr. Alberto, vou fazer uma espécie de beijamão da academia que ele me ensinou, vou conhecer os amigos dele e não vou me eleger. E acabei sendo eleita, não é? Talvez em memória do Dr. Alberto, não sei dizer, né? E talvez também em meio a esse movimento ainda tímido, na minha opinião, da academia de incluir mais intelectuais, sempre foi uma tradição incluir intelectuais, mas né, tivemos Zé Murilo de Carvalho, Evaldo Cabral de Mello está lá, né? Tantos intelectuais importantes, né? O Sequim, enfim, são todos intelectuais, mas grandes intelectuais acadêmicos da universidade, estou me referindo apenas os da universidade, mas a academia, assim como todas as instituições nacionais, são pequenos resumos da nossa conformação mais abrangente. Então, a academia é profundamente masculina, são muito poucas mulheres, a academia tem poucas pessoas negras, né? E pouquíssimos indígenas, né? Recentemente elegeu o Krenak. Eu quero crer nessa minha filosofia de ser pessimista no varejo e otimista no atacado, que o movimento que venha a ser esse, digamos assim, agora nós elegemos Ana Maria Gonçalves, que foi um projeto bastante pessoal, né, no sentido de eleger uma pessoa negra, né, como eu disse, uma grande escritora. Quem é que tem livro desfilando na avenida, né, como Ana Maria Gonçalves? Defeito de Corpo, né, estava na Sapucaí, é um livro muito vendido, e acho que a academia de Machado, né, de Nabuco, né, pessoas que nós estudamos tanto aqui, a academia que não deixou Lima Barreto entrar também, é uma instituição cultural vetusta, já com certa idade. E esse é um país que não tem
muitas instituições culturais tão antigas. E eu parto do princípio, desde que eu entrei lá, que é preciso fortalecer essas instituições. Fortalecer da melhor maneira possível, pelo menos como eu vejo, com a minha humildade. Atualizando a instituição, abrindo a instituição aos desafios do nosso mundo, procurando fazer da instituição uma instituição mais inclusiva, procurando fazer da instituição uma instituição mais atenta à democracia brasileira, né? E também mais atenta a esse projeto de cidadania tão falhado, né? Que é o projeto de cidadania brasileira. Então, eu não estou lá há muito tempo, estou lá há 1 ano, que é pouco, né? Para você entender, mas a gente já mudou muito. Estamos aqui, tem uma equipe muito boa que trabalha nas redes da academia, que está tentando mudar um pouco o perfil. Turbinar um pouco, turbinar os posts, Academia. turbinar a academia. Eu tenho falado muito que a academia tem esse lado simbólico tão forte, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, ela é recebida com tanto carinho, né? Então é preciso usar esse lugar esse imaginário, né? que rodeia a academia, né? Das pessoas que estimam a cultura, a nosso favor. Né? Ou seja, fazer academia já faz, mas se empenhar muito por um projeto de educação, né? Por um projeto de letramento no Brasil. Então, enfim, eu sou uma pessoa, no fundo, bastante utópica, espero exercer isso na academia. Eu confesso que eu fico um pouco vexada com essa ideia de imortalidade, né? E quem definiu melhor foi o meu sobrinho Neto, que andava muito preocupado com a minha imortalidade, e ele só acalmou quando a professora perguntou para ele, para o Lucas: Lucas, e aí, é verdade que sua tia agora é uma imortal? Ele falou que nada, ela morre como todos nós. Eu vou aproveitar. Posso fazer uma última pergunta? Na verdade, é um pouco quase que um looping para o começo de todo, ou quase de todo isso, que é o seu começo como professora aqui na USP. E aí eu vou um pouco fazer queria um pouco que você falasse de uma personagem que nos une também, que nós temos em comum. Já anotei. Que é a Maria Lúcia Montes. Já anotei. Eu acho que esse é um momento muito bacana, porque a Maria Lúcia teve um papel importante, pelo que eu sei, na sua história, não só na sua relação com a docência, com a USP e tal, mas aí um pouco amarrando tudo isso, né, pelo que eu me lembro, a questão com a política, o papel simbólico da política, né? Ela a gente não pode esquecer que ela teve um papel importantíssimo trabalhando com o Emanuel no museu, na Pina, quando a Pinacoteca voltou com tudo, né? E aí ela te chamou, quer dizer, então a própria história de você entrar nessa história dos museus, né? Então, esse contato prévio. Então, um pouco assim, usar a Maria Lúcia como um leitmotiv para meio que, se você quisesse, um pouco repensar, ou, digamos, através da Maria Lúcia, dar um look para geral aqui, uma retrospectiva de fundo sobre essa tua trajetória. Bom, Maria Lúcia Montes era a minha bruxinha, né? Eu agradeço demais a Fraia por perguntar, porque Maria Lúcia, ela era da ciência política, e por uma questão lá no departamento de ciência política, ela sai da ciência política e vem para a antropologia. E ela entra na antropologia no momento em que eu sou contratada pela antropologia da USP. E nós vamos dar juntas um curso chamado Antropologia 2. Antropologia. Esse nome sexy, Antropologia 2. Muito sexy. Que foi quando conheci Fraia também. Fraia, como aluna curiosa, fazia não sei quantas perguntas maravilhosas. E eu fui dar aula com aquele monstro, que era Maria Lúcia Monstros. Né? Monstros. Maria Lúcia, que além dessas facetas todas que Fraia já destacou, né? Então ela era um sujeito político. Então, ela me ensinou muito com essa questão em relação à política, ou seja, que a academia é política, que arte é política, ou seja, você não discrimina essas áreas, ou seja, não. Ela sempre me falava. E a pesquisa dela, né, sobre Tancredo. Né? A pesquisa sobre Tancredo era maravilhosa. E com a Maria Lúcia Montes, quando Ayrton Senna morre, nós vamos ao velório do Ayrton Senna. Né? Porque ela achava que nós tínhamos que estudar. Aquilo era a política em ação. Mas a Maria Lúcia também
essa questão maravilhosa de me introduzir nas artes, introduzir não, mas as artes afro-brasileiras, com certeza. Ela que era de Povo de Santo, de Candomblé, ela que era uma Iked também, que é preciso falar. A questão da religião afro-brasileira era muito importante para Maria Lúcia Montes. Ela me ensinou a não ser tão cética como eu sou. Foi ela que me deu fé, muita fé. E Maria Lúcia Montes era também uma pessoa que lidava com as suas limitações físicas e que trazia para nós, na USP, um debate cotidiano sobre como nós íamos lidar com pessoas que precisavam, Acessibilidade. como nós íamos lidar com a acessibilidade. Mas estamos falando em que ano, Flávia? 93. É. Não, eu digo isso porque o prédio das Filosofia era aquela escada que a gente conhece, era aquilo que a gente tinha que descer. E a Maria Lúcia, eu sempre lembro dela por causa disso, porque hoje em dia tem aquela rampa, você consegue, né? Rampa não, aquela passagem. Ela tinha que dar a volta no prédio todo para chegar. Então ela demorava, fora os atrasos. Fora os atrasos. Os atrasos, digamos, que faziam parte. Eu chamava que Maria Lúcia tinha um tempo núer, É. que era todo dela. Ela chegava, a gente dava aula, ela chegava 40 minutos atrasada e pegava a aula do momento que fosse. E aí ela ia também até o dia que fosse. 8 da noite. Era ela, não tinha parada, era um tempo dela. E ela trouxe essas agendas todas para aqui, para a universidade. A questão da acessibilidade, a questão de não separar pensamento acadêmico de pensamento político, o tema das artes e o tema da religião. Né? Ou seja, de um pensamento encantado, né? De um pensamento que não fechava uma porta para o tema do divino, para o tema da religião, para o tema da fé. Eu nunca vou esquecer, uma vez que a gente estava voltando da Unpox, que ela falou para mim, Lilinha, nós vamos parar em Aparecida. Né? Então, foi, sabe, uma experiência para mim tão importante sair da Unpox. Né? A Unpox é a reunião de ciências sociais com esse nome de sabão em pó, mas é uma reunião de ciências sociais, não é? Mas a Maria Lúcia me dizer, não, agora a gente saiu desse ambiente tão racional, tão intelectual, tão acadêmico, vamos à Aparecida. E nós fomos a Igreja Nova e a Igreja Velha com Maria Lúcia Montes. Eram essas lições que Maria Lúcia dava cotidianamente. Maria Lúcia faleceu de um câncer que ela não se tratou, e um grupo de mulheres, só mulheres, cuidamos dela e maquiamos Maria Lúcia. Ela foi velada aqui. E trouxemos a Maria Lúcia para ser velada aqui no salão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E graças aos nossos feitos, Maria Lúcia sorria naquele momento, como ela sorriria muito de um ritual e reclamaria muito que ela fazia sempre. Vocês não vão poder, quem não tá, ela fazia muito assim com a cabeça, falava não, não, não. E além de Maria Lúcia ter quantos gatos e quantos cachorros? Tinha uma época que eram 14. Mas era mais. Ela não trabalhava contava. de madrugada. Ela só trabalhava de madrugada. Ela só trabalhava de madrugada. Era o funcionário, lembra da música do Chico? Eu sou funcionário, ela é bailarina. Era um pouco assim, né? Porque eu sou a pessoa que acordo cedo e a Maria Lúcia era essa pessoa maravilhosa, inclusive também antecipando essa agenda em relação a humanos e não humanos, né? Ou seja, porque animais para ela nunca foram não humanos, não? Então, uma pessoa... Maria Lúcia Montes... E a pesquisa sobre o Tancredo, né, foi eles foram para a fila, lembra da devoção em torno do Tancredo ali no Hospital das Clínicas, na época que o Tancredo estava nas últimas? Eles foram estudar, fazer etnografia na fila do pessoal que ficava ali fazendo novena. Foi para pensar a questão do sagrado antropológico e politicamente. E as pessoas diziam para a gente, né? Porque eu lembro que tinha uma pessoa que estava lá velando por Tancredo, e a gente perguntou a ele como é que era. Eu falei, por que você está aqui? Por que você está... Essa coisa burra de intelectual que faz a pergunta errada, né? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, por que eu estou aqui? Eu votei nele. Eu votei. Eu falei, mas o senhor tem certeza que o senhor votou nele? Ele falou, eu tenho. E se você não votou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou parar de discutir essa questão. E Maria Lúcia rindo muito, né? Porque Maria Lúcia tinha esse humanismo básico e esse ceticismo básico e esse contato com o popular, né? A tese dela era sobre o circo-teatro, né?
E justamente essa ideia de romper com esses limites dessa arte dita popular, né, e dessa arte dita acadêmica, que era a outra tese dela, né, maravilhosa. Enfim, Maria Lúcia, muito bom falar de Maria Lúcia Montes aqui, muitíssimo bom, Fraia. Até porque foi ela que nos uniu, porque a Fraia era nossa aluna, grande aluna, Fraia, grande aluna. Eu quero, então, agradecer muito a presença do Eduardo Sombini aqui conosco, Obrigado, que realmente marca esse nosso convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, que foi originada a partir da presença da Susana Singer e do professor Paulo Martins, mas que agora tem na nossa direção o professor Adrian Pablo Fangur, né, como nosso grande diretor. E agradecer demais da conta a Fraia Freze, né, que já esteve aqui em outras oportunidades conosco, que aquece demais os nossos debates e permite aqui voos extremamente, né, interessantes. Muito obrigado, Fraia. E agradecer demais da conta, professora Lília, que realmente, né, nos permitiu uma tarde extremamente agradável, de muitos ensinamentos. E esse podcast é muito interessante porque esses ensinamentos não ficam só para nós três, né, que estamos aqui fazendo a entrevista, mas ficam para muitos que vão aprender não só com o debate da história e da antropologia, mas principalmente o que mais apareceu aqui, que é o debate do método. O método para compreender esse Brasil contemporâneo. Muito obrigado. Eu que agradeço demais vocês três. Ótima tarde, me diverti muito. Obrigada. Obrigada.